Graça e a paz para todos. Eu queria falar nessa noite sobre, eu coloquei o tema dessa mensagem, até as entranhas. Até as entranhas. O texto que eu quero basear está em Lucas, capítulo 1, versículo 78. Diz assim a palavra do Senhor. Lucas, capítulo 1, o verso 78. Até as entranhas. Diga ao seu irmão assim: até as entranhas. Lucas 1, 78. Amém? Vamos ler aqui. Aqui está na corrigida, tá bom? Ali está na NVI. Ali está misericórdia. Terras, né? Lucas 1, 78 na versão corrigida. Diz assim: pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, com que o Oriente do Alto nos visitou. Corrigida, certo? Atualizada também. Pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, com que o Oriente do Alto nos visitou. Então a gente vai falar sobre até as entranhas. E aqui foi Zacarias quem falou isso. Zacarias ele era um sacerdote, e Zacarias ele era o pai de João Batista. E quando João Batista nasceu, Zacarias fez um cântico, e ele começou a profetizar. Né? Todo mundo conhece a história, então eu não vou me deter nisso aí. Então ele começou a profetizar, e dentre as coisas que o Zacarias falou, ele falou isso: pelas entranhas da misericórdia de Deus aconteceu isso, aquilo outro. A palavra entranhas, eu vou falar aqui, claro que a gente não guarda isso aqui, né? No hebraico é rahamim, que quer dizer, repare o que quer dizer entranhas: compaixão profunda ou amor de útero. O que é entranhas? É compaixão profunda ou amor de útero. É um afeto maternal intenso. Então, pelas entranhas das misericórdias do nosso Deus, Zacarias falou quando ele estava, orando, agradecendo a Deus por João. Também tem outra palavra, mais ou menos assim, que quer dizer órgãos, intestinos. Outra palavra, querebe, isso é no hebraico, certo? Que quer dizer assim, entranhas, quer dizer partes mais íntimas, centro do ser, a sede das afeições mais sensíveis, benevolência, compaixão, coração no qual reside a misericórdia. Isso é entranhas, as palavras que eles usavam. No grego, a palavra que dá nó na língua da gente é splangikinone, que quer dizer basicamente a mesma coisa, intestinos. Então, entranhas é intestino, coração, pulmão, fígado. Entranhas é a sede das paixões mais extremas, ódio e amor nas entranhas, no centro do homem, que vem de uma palavra, que quer dizer, é o adjetivo usado na Bíblia para descrever o próprio Deus. Significa aquele que é profundamente misericordioso e acolhedor. Falando de Deus. Tem outra palavra chamada resed, que é ação prática. No hebraico, a compaixão sempre exige movimento. Eu digo que compaixão é amor em ação. Então, pelas entranhas do nosso Deus, Zacarias estava profetizando algumas coisas lá. E ela se transforma em bondade e amor leal para ajudar quem sofre. A compaixão no hebraico, que é sinônimo de entranhas na Bíblia, a compaixão no hebraico é como o amor de uma mãe. Então a compaixão é como o amor de uma mãe. Quem é mãe aqui, tem uma noção legal disso. Mesmo quando o filho erra, ela ainda sente amor e deseja protegê-lo. Isso é mãe. É um sentimento que tira você da indiferença e o leva a agir para aliviar a dor do outro. Isso é entranhas, misericórdia, compaixão. No grego, a palavra que eu já citei, a palavra mais forte para a compaixão é splanginizomai. Ela descreve um sentimento tão profundo que parece revirar as entranhas. Tem um texto em Cantares de Salomão, Canto dos Cantos, que diz que quando ele pôs a mão entre a frecha da porta, minhas entranhas se moveu de amor. É mais ou menos isso aí. Ela
descreve, né, o sentimento que revira as entranhas, a compaixão. Pense nisso como um nó na barriga. É uma dor física que você sente ao ver alguém sofrendo. Quando você vê alguém a sofrer, você sente esse nó na barriga, você mexe, as suas entranhas se mexem quando você vê isso. Existem outras duas palavras gregas comuns para compaixão. Octimone, que quer dizer, refere-se àquela vontade imediata de proteger quem precisa de ajuda. Para Zacarias está dizendo, pelas entranhas do nosso Deus, ele fez isso, aquilo, outro que a gente vai falar hoje. Isso aqui é só a introdução, né? Outra palavra para compaixão que a gente vai, é simpatia, que significa sentir junto. E dá origem à nossa palavra simpatia. Simpatia é sentir junto. Quando você é simpático a alguma coisa, a alguém, quer dizer, eu senti junto isso que você está sentindo. Isso é compaixão, simpatia, entranhas. Zacarias diz, pelas entranhas do nosso Deus, Deus fez isso e aquilo outro que a gente vai discorrer aqui. Compaixão não é só chorar junto, é agir. É a vontade de tirar o outro do sofrimento. Isso é compaixão. Isso é entranhas. Então é como se Deus sentisse eu vou usar esse termo de parênteses, uma inquietação dentro dele quando ele viu o homem sofrendo, quando ele viu o homem pecando, e ele disse, eu tenho que resolver essa situação. E aí ele desenrola o plano, né, para salvar a humanidade, e aí manda João Batista na frente, preparando o caminho, Jesus vem atrás, trazendo a salvação. Ou seja, o que Deus sente pela humanidade, em especial por você, filho de Deus, é um negócio muito forte. O sentimento, né, sempre entre aspas, porque para Deus essas palavras não descrevem bem, é muito forte que Deus sente pelo homem, por você. Mexe com as entranhas dele, mexe com o interior dele. E como a gente está vendo que compaixão não é só chorar, é agir, Deus agiu e veio salvar a gente. Então até as entranhas. Tem um texto interessante em Isaías 49:15 que diz assim: haverá mãe que possa esquecer seu bebê, que ainda mama, e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Pode uma mãe esquecer do filho que ainda mama? Deus fala através de Isaías. E do filho que ela gerou, mas se ela se esquecer, eu não me esqueço de você. Deus está dizendo, se sua mãe esquecer de você, eu não esqueço de você. A Bíblia diz assim, se seu pai e sua mãe lhe abandonar, eu não te abandono, eu vou lhe acolher, lhe recolher, aproximar você. É isso que é Deus, irmão. E quando a gente fica pensando em Deus, pensando nas coisas de Deus, a gente tem que pensar nesse Deus que tem um negócio lá dentro dele, que é o amor, que é a misericórdia, a compaixão que ele sente por nós. É algo realmente maravilhoso. E aí eu vou falar algumas coisas, né, de Zacarias. Se você quiser abrir, deixe Lucas aí aberto, capítulo 1. Eu vou falar sobre o que moveu Deus, o que as entranhas de Deus sentiram, né? Ou seja, o que o interior de Deus sentiu, e ele agiu para poder dar solução nas nossas vidas, que na verdade é a salvação da gente. Aí abre aí, né? Primeiro Lucas 1, versículo 67 e 68. Zacarias começa a cantar, começa a profetizar. E Zacarias diz: Zacarias, seu pai, versículo 7, foi cheio do Espírito Santo e profetizou dizendo: bendito o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo. Pai, por causa das entranhas dele, Deus fez um negócio. Ele abençoou Israel e ele visitou o povo dele e remiu o seu povo. Eu coloquei aqui: ir até as entranhas é se aproximar para remir, para resgatar. Ou seja, Deus, quando ele visita a gente, né, quando ele vem a gente, ele vem, não só vem para, digamos assim, dizer que veio, ele vem para fazer algo, ele vem para resgatar a gente, redimir. Por quê? Porque ele é movido por esse negócio dentro dele, a compaixão, a misericórdia dele, as entranhas dele, ele age e ele visita a gente. Tem um versículo em Jeremias 23:23, diz assim: Deus só Deus de perto e não também de longe? Então Deus é Deus de perto e Deus de longe. Em Mateus 23, quando Jesus está sendo profetizado lá que ele viria, diz bem assim: e o seu nome será Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então ir até as entranhas é se aproximar para remir, para resgatar.
Então Deus, quando visita a gente, Deus quando vem para a gente, Ele vem para resolver as encrencas da gente. Lembra tudo que eu citei, né? Do conceito da palavra? Ele vem para dar solução, Ele vem para resolver o problema. Jesus, Ele se aproxima da gente. No versículo 69 em diante, tem uma outra coisa que quem vai até as entranhas faz. Diz assim: e nos levantou, isso é Zacarias, e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo, como falou pela boca dos seus santos profetas, desde o princípio do mundo, para nos livrar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos aborrecem, e para manifestar misericórdia a nossos pais, e para lembrar-se do seu santo concerto e do juramento que jurou a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, preste atenção agora, libertados das mãos de nossos inimigos, o servíssemos sem temor. Amém, aleluia. Então, ir até as entranhas como é que Deus mostrou isso? Foi Ele cumprir as promessas e nos salvar de tudo que é contra nós, os nossos inimigos, para que os servamos sem temor. Como é que eu sei que Deus me amou com um amor tão grande, como João fala? Deus amou o mundo de tal maneira, porque Ele cumpriu as promessas dEle. Ele cumpre as promessas dEle, e Ele me livra, e livrou você dos seus inimigos. É o que o texto está dizendo. Deus cumpriu as palavras pela boca dos profetas, e livrou a gente dos nossos inimigos, dos que nos aborrecem, para manifestar misericórdia a nossos pais e lembrar do seu santo concerto, do juramento a Abraão, nosso pai, e conceder-nos que, libertados das mãos dos nossos inimigos, o servíssemos sem temor. Irmãos, é o que Deus fez por amor a nós. Ele cumpriu a promessa dele, mandou Jesus Cristo, libertou a gente dos nossos inimigos. Mas sabe para quê que eu acho lindo desse versículo, desse texto? É para que nós o servíssemos sem temor. Servir a Deus sem temor. Aqui, cara, a gente tem que ter temor, né? Temor é o princípio das coisas, mas é sem medo. Servir a Deus sem medo. A nossa religião é uma religião de relacionamento. É muito mais do que uma religião que ensina de dogmas. É religião de relacionamento. E o nosso relacionamento com Deus é um relacionamento de amor. A gente sabe que o grande mandamento é esse: amar a Deus, amar a nós mesmos e amar aos outros. E depois amar como Cristo nos amou. Então, ir até as entranhas, ou mostrar o que está nas entranhas, do ponto de vista de Deus, foi Ele cumprir as promessas dele. Deus não falha nas suas promessas. O que Deus falou, Ele cumpre. Nenhuma das boas palavras de Deus caíram nem cairão por terra. Se Deus tem uma promessa na sua vida, e tem muitas nas Escrituras, Ele não vai deixar cair por terra, Ele vai cumprir. E todos os seus inimigos são e serão vencidos pelo Senhor. Para quê? Para que você tenha um relacionamento de amor, para que você sirva a Deus sem medo. Deus não é seu inimigo nem meu, Deus é seu amigo. Deus é nosso amigo, não nosso inimigo. Deus não é o nosso patrão. Deus é o nosso amigo, é nosso pai. Ele é nosso parceiro. Então tudo que Deus fez veio daquele dentro dele, irmão, nas entranhas de Deus. E Ele vem e exerce o seu plano sobre nós, exerce a sua palavra, cumpre sua promessa, salva a gente dos nossos inimigos. Quantos inimigos você tinha? E tem, mas eles foram vencidos por Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Os seus inimigos foram vencidos por Jesus Cristo. Os nossos inimigos foram vencidos por Jesus Cristo. Ele venceu Satanás e todos os seus demônios. Então a nossa religião é uma religião de relacionamento de amor, muito mais do que as outras coisas. Entendeu? É o Pai. Você chega e fala com Ele tranquilamente, sem medo, sem temor. Esse temor aqui é medo, para que você sirva a Deus sem medo, sem temor. Tem gente que fica com medo. Será que eu errei? Meu Deus, pisei na bola. Claro que a gente tem que temer a Deus no sentido, eu quero andar direito. Mas quando você erra, depois você fica apavorado, dizer, agora Deus vai acabar comigo. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Ou seja, a sua entranha, a sua compaixão é que faz com que Deus não acabe com a gente, por causa de Cristo. Então, viva com Deus como um parceiro dele, como um amigo dele. Pare de ter medo de Deus, se aproxime de Deus. Deus quer você perto dele, Deus quer a gente perto dele.
Isso por causa do que ele sente pela gente. No versículo 75, continuando aí o texto, né? Ele diz, tudo isso depois diz, em santidade e justiça perante ele todos os dias da nossa vida. E até as entranhas, Deus nos dá a capacidade de viver em santidade e justiça todos os dias da nossa vida. Repare como Deus é. Ele diz, o homem é perdido em seus delitos e pecados, não tem condições de me servir como deveria. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou amá-lo, eu vou mostrar o que eu tenho dentro de mim por ele. Aí ele vai mandar Jesus vem, cumpre o plano, acaba com tudo, tira os problemas da nossa vida. Aí ele diz, agora eu vou mandar o Espírito Santo, e o Espírito Santo vai entrar neles, e o Espírito Santo, quando entrar, vai regenerá-los. O Espírito Santo vai fazer eles serem santos em Cristo, e aí ele vai ter a capacidade de andar em santidade e justiça perante Deus todos os dias da nossa vida. Sabe por que a gente consegue vencer o pecado? Porque a gente consegue ter uma vida diferente de muita gente? Porque ele operou em nós, fazendo com que a gente possa viver em santidade e justiça pelo seu amor. Então ele entrou na gente e capacitou a gente a viver em santidade e justiça. Por exemplo, irmãos, a gente pensa nas pessoas, como nós éramos, vocês veem assim, rapaz, vou dar um exemplo, deixa de fumar, cara, sai desse vício. Com raríssimas exceções de, sei lá, 1 milhão, não consegue, às vezes pelas técnicas. Hoje tem remédio, tem que sei lá, consegue, mas é a minoria, percentual muito baixo. Aí você diz bem assim, rapaz, deixa o cigarro. Ou então, eu falo de cigarro, mas é qualquer pecado, né? Deixa o pecado, não vai deixar. O homem vence o pecado e entra no outro. É assim, irmão. Até uma compreensão que a gente tem que ter, às vezes a gente joga um peso pesado sobre as pessoas que já não têm condição. Quem não é de Deus não consegue viver em santidade e justiça, pelo menos de forma contínua. Dá para entender isso? Não tem, mas você e eu nós temos. Amém. Por quê? Porque eu e você nós passamos por uma obra de regeneração, nós somos nova criação. O Espírito Santo está em nós e ele nos capacita hoje a ter uma vida diferente. Às vezes a gente vê assim, a lei era jogo duro, né? Aí Paulo diz, a lei era boa, perfeita, tudo direitinho, a lei era santa, mas eram vocês que eram pecadores. Aí, mas eu estou na graça, eu estou na nova aliança, beleza? Hoje nós temos a capacidade de viver uma vida santa e justa, por causa do que Deus fez em nós, pela obra do Espírito Santo. Então, as entranhas, repare, Deus, eu digo assim, Deus não veio dar um jeitinho, entendeu? Deus não veio colocar um band-aid, Deus não veio fazer uma média, Deus não veio fazer uma reforma, Deus veio fazer uma transformação, uma metanoia. Deus não veio arrumar a nossa vida, entendeu? Não veio dar um pontinho na ferida que está infeccionada, Ele veio para arrancar a infecção e depois dar o ponto. Tem aquele texto assim, Deus é aquele que fere, mas Ele é aquele que cura. Então quando Deus fere a gente, Ele está dizendo, eu tenho que abrir esse problema seu aí, porque se deixar ele pode virar um câncer, espiritualmente falando. Então eu preciso abrir esse problema dentro de você, para sarar você por dentro e depois costurar, para que você viva. O Evangelho é isso, irmão. O amor de Deus fez isso. Deus não quis fazer uma média com o homem, Deus quis resolver o problema do homem em Cristo Jesus. É isso que Zacarias está louvando a Deus, entendeu? Com o filho dele, né, João, que era o precursor de Jesus. Ele estava dizendo isso a Deus. Esse menino aqui é muito especial e ele vai fazer algo por aquele que é maior do que ele, que tem atrás dele aí. Era Jesus. Vamos um pouco mais para frente, versículo 76. Isso é João, isso aqui é a oração de João, é o cântico de Zacarias. Aí ele diz, ele agora vai falar do filho dele. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo. Ele está com João na mão. E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque has de ir ante a face do Senhor, a preparar os seus caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, na remissão dos seus pecados, para alumiar os que estão assentados em trevas e sombra de morte, a fim de dirigir nossos pés pelo caminho da paz. O que é que eu
vejo aqui. E até as entranhas, Deus fez isso, irmão. Proporcionar ou providenciar homens, instrumentos para nos ensinar o caminho. Deus, ele levanta pessoas. Ele levantou João, é isso que ele está dizendo, levantou, esse menino vai ser profeta do Altíssimo, e ele vai ante a face do Senhor, e vai preparar os seus caminhos, e ele vai dar conhecimento de salvação, e ele vai, a remissão dos pecados, vai alumiar os que estão assentados em trevas e sombra de morte, para dirigir nossos pés pelo caminho da paz. Falando de João seria um instrumento de Deus, que a gente bem sabe, João Batista, para preparar o caminho do Senhor, e ele ia fazer isso. E aí eu estou vendo isso aqui, é que Deus, porque Deus providencia pessoas para estar do nosso lado? Porque Deus manda homens e mulheres, instrumentos para estar perto da gente? Porque Ele ama a gente. Amém. Sabia que Deus providencia pessoas para estar com você, na sua história? E o propósito de Deus é trazer conhecimento, salvação, mostrar o caminho para você. Como a gente precisa de pessoas que mostrem o caminho para a gente? Então, o caminho é por aqui. Tem um texto que diz aí, esse é o caminho, andai nele. Não se desvie nem para a esquerda nem para a direita. Esse é o caminho, andai nele. Então, Pai, Deus providenciou pessoas. Tem tantas pessoas, não vou citar, mas na minha vida, que foram, alguns já foram-se embora, e que são importantes na minha vida. Começou na minha casa, né, que foi embora, minha mãezinha. Meu Deus do céu. Minha avózinha, que mulher, que até hoje eu lembro dela. Tem um negócio que eu faço em casa, hoje tem tanto aparelho, mas eu vi a minha mãe fazendo, e aí eu pego, eu gosto muito de limão, certo? Puro não, ela tomo também, mas um negocinho lá. Aí eu corto o limão, ou a laranja, aí a mãe tinha essa mania, ela pegava a laranja, cortava, e ela pegava a faca que ela cortou, e fazia assim, e tirava o caldozinho, né? Aí toda vez que eu corto um limão, uma laranja, que aí eu, ao invés de botar no espremedor elétrico, no espremedor manual, eu pego a faca e faço assim. Quando eu faço isso, aí eu me lembro dela. E a minha mãezinha fazia isso. Mas não é isso aqui é besteira, né? É ela que fez aquilo, ela que representa algo para mim. Vou dar um exemplo bobo, né? Mas tantas coisas, tantos ensinamentos. Meu pai, que não era tão próximo de mim, mas ele via eu garotão, só queria jogar bola. Eu estou falando de família, mas tem pastores, tem um pastor que mora na Bahia, foi muito importante para a minha vida. E aí aquele meu pai chegou, eu garotão, pivete, eu só queria jogar bola, tá na rua. Aí ele me chamou, vem cá, ele era bravo, né? Vem cá. Aí eu assim, diga pai, seu safado, não tinha feito nada. Aqui, Augusto, seu safado. Eu fiquei assim, né, pivetão. Se um dia você namorar com uma menina, eu queria só jogar bola, não queria saber de menina naquela época, era guri mesmo, pivetão, rapaz, esquina. Mas se um dia você pegar uma menina, namorar com a menina, você sair dizendo aos seus colegas, eu lhe quebro de cacete, porque isso é coisa de gente safada. E eu fiquei voando na maionese ali, o que esse povo quer dizer mesmo? Repare, eu não esqueci, irmão, já tem 40 anos mais ou menos, ou mais. Aí depois que eu fui vivendo, eu digo, rapaz, que negócio interessante que o povo me ensinou. Né? Porque a gente sabe que tem um bocado de gente aí, tanto o homem quanto a mulher, que não vale o ponto nisso aí, né? Sai contando para todo mundo as coisas que fazem. O que eu estou querendo dizer com esses exemplos, né? Eu vou dizer de um pastor, ele chegou para mim quando eu estava para casar com minha esposa, ele me chamou e disse, Vanilson, eu tinha 23 anos. Tinha 23 anos, ela estava fazendo, ela fez 18 para 19. Casei ela com 18 para 19 anos, eu com 23 anos. Aí ele chegou para mim e disse, Vanilson, tem duas palavrinhas que você tem que guardar. Aí ele disse, firmeza e gentileza. Como assim? Já espertinho, né? 23 anos. Aí você tem que ser firme com a sua mulher, mas você tem que ser gentil. Se você for gentil e você não for firme, dá problema. Se você for firme e você não for gentil, dá problema. 40 anos, ou não, 40 não, 30 e poucos anos. E eu não esqueci. O que eu
estou querendo dizer que tudo isso poderia citar um monte de pessoas, amigos. Minha mulher é meu tesouro, né? Meu tesouro. Quando eu passei o problema, eu até ficava enjoado dela. Eu disse, você é minha sombra? Você está parecendo a minha sombra. Deixe eu, atormentado aí. Você é minha sombra. A mulher parecia que era minha sombra. Onde eu estava, a mulher estava colada. Mas se não fosse ela, irmão, era Deus, claro, né? As orações dos santos e ela, e aí os irmãos da igreja, eu não estaria aqui não. Minha esposa foi a minha sombra. E são pessoas, é isso que eu quero dizer. João Batista foi um instrumento de Deus. Deus sempre levanta, tem homens, tantos homens na Bíblia que foram instrumentos de Deus. E João Batista estava sendo ali. Isso é Deus, irmão. Não fique pensando que é bondade no coração dos outros. É Deus que põe no coração das pessoas para cuidar de você. Não fique achando que é porque A ou B e tal. Não, porque a gente sabe que tem um monte de gente que são terríveis, inclusive pais e mães. É Deus que move. Isso é o quê? Isso é o amor de Deus, as entranhas de Deus. Eu preciso colocar alguém perto dessa pessoa. Eu não posso deixar essa pessoa sozinha. Estou especulando aqui. Deus disse, eu não posso deixar a Vanilson sozinho. Ele precisa de alguém perto dele. Vou mandar. Isso espiritualmente, né? Família, amigos. Às vezes Deus manda até um calo para a gente, uma pedra no sapato da gente. Porque ele sabe que a gente está correndo demais, essa pessoa tem que ir mais devagar. Então, deixa. Tem um texto que vem assim, ó, Edom será uma bacia de lavar para Israel. Os edomitas. Eles é como se eles provassem Israel. Sabia que tem gente que Deus deixa que é para provar a gente, para ajustar a gente, para encher a paciência da gente, para ver se você se apruma mesmo. Aí Deus diz, eu tenho que deixar essa pessoa do lado dela ou dele, porque se eu deixar livre demais dá problema. Mas Deus deixa. É isso que está dizendo aqui. João Batista ele veio com uma missão espetacular, né? Ele vinha trazer conhecimento da salvação, que é algo que a gente tem que também ser instrumento de Deus, de conhecimento de salvação. Eu tenho que deixar o amor de Deus que veio para mim, agora fluir de mim para as pessoas e mostrar o caminho da salvação, o conhecimento da salvação. Amém. Eu preciso alumiar as trevas dos outros. João Batista veio para alumiar, né, iluminar as trevas das pessoas. E eu tenho que ser essa pessoa. Eu tenho que dar uma direção no caminho da paz. Crente, ele tem uma bandeira, uma das bandeiras é a paz. A gente tem que ser o povo da paz. Não é o povo besta, é o povo da paz. É o povo da paz. Pacificador, não pacifista. Certo? Pacifista é a paz pela paz. Pacificador não. A paz tem que ter razão dela. Tem muita gente pacifista aí, quer paz de tudo que é jeito. Tem lugares, tem coisas que precisam de guerra. Mas essa guerra é para promover a paz, não é a guerra também pela guerra. Mas ele fala que você tem o caminho da paz, versículo 80, e a gente vai estar encerrando. Diz assim: isso é Zacarias orando, né? Louvando a Deus pela vida de João. Aí ele diz: e esse menino, e o menino crescia e se robustecia em espírito, e este esteve nos desertos até o dia em que havia de mostrar-se a Israel. O que é que eu vejo aqui dentro dessa até as entranhas? E até as entranhas, o Deus que se moveu pelas entranhas dele, pela compaixão e misericórdia dele, ir até as entranhas é forjar no nosso espírito, no nosso homem interior, preparando-nos para o mundo. O que isso quer dizer, pastor, com isso? Deus não vai soltar a minha rédea nem a sua rédea antes da hora. Deus ele trabalha de dentro para fora, principalmente na nova aliança. A gente não é trabalhado de fora para dentro. Claro que tem, né, as pessoas, como eu falei de João, mas você perceba que João, ele começou a crescer, o pivete, começou a ficar rapazinho e tal, ele se robustecia em espírito. Aconteceu alguma coisa dentro de João, e João começou a ser um rapazinho, um homem, e o espírito dele era trabalhado, e ele ia por dizer
certo, seja isolado. Claro que ele tem um ministério específico, mas aí o texto diz: até o dia em que havia de mostrar a Israel. Tem um dia para tudo, irmão. E Deus sabe qual é o dia e a hora de todas as coisas acontecerem. E o amor de Deus faz isso por nós. Ele começa a nos tratar de dentro para fora, entendeu? Deus começa a mexer com você de dentro para fora. É daqui que começa a Deus a mover em você. O amor dele é isso. Ele começa. A gente bem sabe aqui, por exemplo, se Deus deixar algumas coisas na vida da gente, fazer chegar algumas coisas na vida da gente, a gente se atrapalha. Deus não vai dar uma arma ao menino, entendeu? E Deus não dá arma para ninguém, bélica, né? Falou arma espiritual, Deus não vai dar. Deus vai dar um monte de dons se você não está preparado. Para quê? Para você fazer besteira? Não vai. Mas Ele vai forjando, né? Vai trabalhando a gente no espírito, vai trabalhando aqui a gente dentro. Mas só que vai chegar uma hora que Ele vai expor você para os outros. E a gente não precisa ter pressa. A gente precisa deixar o Espírito agir. A gente precisa deixar Ele trabalhar no nosso espírito e nos preparar para os embates. Tem muita coisa que a gente vai viver que se a gente vivesse antes, a gente se dá mal. Jesus certa vez ele falou para os discípulos: olha, eu não vou dizer agora para você o que vai acontecer, porque se eu disser você não vai entender nada. E se você olhar o ministério de Jesus com os seus discípulos, ele foi revelando, né? Revelando, até chegar o dia dele mostrar, abrir. Porque se Jesus chegasse, pense só, depois a gente vai concluir. Se Jesus chegasse assim, olha, galera, turma, tá, logo de início, eu vou para a cruz, vocês vão sofrer pra caramba. Ele começou primeiro a mostrar o poder dele, né? Ele começou a mostrar a pesca maravilhosa e tal. E aqui e acolá ele soltava um detalhezinho. Ele estava preparando o povo para quando chegasse a hora, inclusive na hora todo mundo abriu. Todo mundo saiu fora. Mas ele foi preparando os seus discípulos para quando chegasse a hora mesmo de encarar, pudessem encarar. Mesmo assim não conseguiram. Então depois veio o Espírito Santo, né, que fez aquela obra que eu já citei aqui, né, que é a maravilha de Deus. Irmãos, Jesus disse assim: quando Ele vier, o Espírito da verdade, ele vai estar com vocês e em vocês. Amor. Como é que Deus quer morar em mim e em você? O Espírito Santo é tanto Deus quanto Jesus, e tanto Deus quanto o Pai, e Ele quer morar em você e em mim. Mas você é templo do Espírito Santo. Sabe o que isso é? Amor. Entre aspas, o que é que Deus está ganhando? Se você for olhar do ponto de vista de Deus, assim, Deus precisa de estar morando em mim, na pessoa do Espírito Santo? Não. Teologicamente falando, a Bíblia diz que Deus é transcendente, ou seja, Ele está acima de tudo que existe, né? Mas Ele é imanente, ou seja, Ele entra na história, entra na nossa vida. Então entendam isso, queridos. As entranhas de Deus se moveram e Ele capacitou eu e você e nos deu a pessoa bendita do Espírito Santo para preparar a gente, certo? Para depois Ele botar a gente, digamos, no palco. Mas antes disso tem que ser trabalhado atrás das malhadas. Estava lendo hoje, de manhã cedão, estava lendo lá, 1 Samuel. Aí está lá Davi e diz-me assim: rei, tá, eu vou encarar esse gigante. E aí o rei disse: rapaz, você vai como? Você é um menino, bonitinho, ruivo. Acaba lá, é homem de guerra. Ele disse: eu sei, rei. Só que um dia veio um leão e ele pegava as ovelhas do meu pai, e ele pegava ele pela barba. Eu não sei como foi isso não, bicho bravo. Eu pegava ele pela barba e tomava a ovelha dele e matava ele, nas minhas palavras. Mas é isso que ele fala lá. E depois veio o urso, eu encarei o urso. Então, se eu encarei o leão, que é bravo, o urso, que é bravo, e é altão, patada de urso arranca a cabeça da gente. Ele vai me dar vitória contra esse circunciso aí. Que é isso? Deus foi trabalhando Davi lá atrás das malhadas, mas depois botou ele para ser rei. Botou ele para encarar isso que está dizendo aqui. João, ele crescia, se robustecia em espírito, foi para o deserto e depois foi se mostrar a Israel. E
foi aquele homem, talvez, um dos melhores homens de Deus na terra, foi João Batista. Conclusão. O que é que movia as entranhas de Jesus? O que movia as entranhas de Jesus é uma coisa que está na Bíblia, você acha lá que é íntima ou profunda compaixão, que é a mesma coisa que entranhas no sentido espiritual. O que movia Jesus era que ele sentia um negócio nele que não deixava ele ficar quieto. Ele não deixava ele ficar quieto, ele agia, porque compaixão não é chorar só com o outro. Simpatia é você estar junto do outro, você agir pelo outro. Jesus, quando ele via alguém sofrendo, quando ele via a multidão, ele ficava chorando, dizia, essa multidão está sem pastor. Ele via um povo sofrendo, dizia, esse povo está precisando, você não faz nada. Ele ficava, eu dizia agoniado, mas não é agoniado que ele ficava agoniado, ele ficava inquieto, né? Ele dizia, eu tenho que fazer alguma coisa. E aí tem um texto, que é a nossa conclusão, certo? Tem um texto lá vamos ler, Lucas 7, versículo 11 a 17, que fala da viúva de Naim. Todo mundo já viu esse texto. A Bíblia diz que Jesus vai chegando na cidade de Naim, e a Bíblia diz que ele vinha com uma grande multidão, e ele ia chegando na cidade de Naim. O texto diz, esse texto aí, Lucas 7, 11 a 17, que ia sair uma outra grande multidão, com a viúva e o esquife, né, tipo uma maca, um caixão lá, levando o filho dela. Quando Jesus vai e que encontra, ele vem, uma multidão entra, a multidão sai, e ele vê aquela mulher chorando. A Bíblia diz lá que ele teve compaixão, íntima compaixão. Aí ele diz, não chores. Parou o esquife e mandou o jovem ressuscitar. Quando ele sentiu aquela senhora lá chorando, e a gente bem sabe que uma mulher naquela época, sem um marido e sem um filho, estava perdida. Ela precisava do marido ou do filho. Quando o marido morria, o filho mais velho assumia a bronca lá, para manter e tal. Ela estava sem, como eu disse, eira de beira. Ela estava sem nada, sofrendo, amargurada pela perda do marido, que ela era viúva, e agora pela perda do filho. Só que as entranhas de Jesus se envolveu em compaixão e ele disse, não chores. Quando Jesus vê você chorando, eu chorando, sabe que ele fica lá do céu assim, falando assim, tem que fazer esse choro parar. Como é que eu vou fazer com esse choro parar? Cara, eu falando, né? Ele não precisa disso, né? Ele já sabe. Mas como é que eu vou fazer para fazer esse choro parar? Eu vou ter que fazer uma bênção aí, um mistério na vida dessa pessoa para parar de chorar. Um choro. Eu estou falando de um choro bom, né? Que você tem. Um choro de alegria, ou um choro às vezes porque é necessário para trazer libertação. Mas aquele choro amargurado, de perda. Você perdeu o que você não podia perder. Rapaz, Jesus, ele fica, as entranhas dele se mexem, o Espírito Santo se mexe, ainda hoje ele se mexe. Pode ter certeza que a gente tem um parceiro que é Deus, assim, que é bem chegado mesmo. E é todo poderoso, e ele não quer. A Bíblia tem um texto assim, Deus não se agrada no sofrimento de ninguém. Claro que hoje o sofrimento é um instrumento hoje terapêutico, é de Deus. Mas Deus não se agrada do sofrimento de ninguém. Se dependesse, entre aspas, eu falo isso um pouquinho para Deus, tudo as palavras não respondem. Se dependesse dele, ele não deixava nada. Só que ele criou seres humanos, não criou robô. Mas amados, que coisa interessante. Aí Jesus está no meio da multidão e ele enxergou aquela mulher. Pessoa percebe o cenário, uma grande multidão entrando, uma grande multidão saindo. Claro que ela estava chorando, talvez seja demais, né? E, sei lá, de repente as pessoas choravam. Tinha até gente que era contratada para chorar nos enterros de antiga, as carpineiras, parece. Ela chorava. Só que aí Jesus olha e vê aquela mulher, presta atenção nisso. Ele é como se ele dissesse assim: ó, não quero saber mais de ninguém, nada, de ninguém. Nem tá certo, peraí, certo. Aleijado, fica aí, aguenta aí a bronca aí por enquanto. Você aí, você tá, peraí. Ele focou naquela mulher, irmão. Você é as entranhas dele, compaixão, amor dele. É assim que Deus é, ele olha para você, mas quando ele olha para você, parece que só existe você.
E ele olha para mim, para você, e ele diz: só tem ela agora. Ele consegue fazer isso, né? Ele é como se ele deixasse tudo por você, todos por você. Claro que ele vai cuidar de todos. Foi isso que Jesus fez. Então ele, no meio da multidão, Jesus enxergou aquela mulher, ele te enxerga. Ele não gosta de te ver sofrendo. Deus não gosta de te ver sofrendo. Eu queria que você saísse com essa palavra. Deus não gosta de ver você sofrendo. Ele sabe que o sofrimento existe, vai existir até a gente se embora dessa terra. Mas ele não gosta. É tanto que no céu não vai ter dor, doença, problema, sofrimento, lágrimas, não vai ter mais nada disso. Mas mesmo hoje, quando ele olha para você e vê você sofrendo, ele não gosta de te ver sofrendo. Cristo veio para acabar com essa onda de sofrimento que o pecado trouxe de Satanás. A gente sabe que é um processo, né? Tem um tempo. Mas eu quero que você guarde isso. Ele te enxerga e ele não gosta de ver você sofrendo. Tenha certeza disso. Porque você vai buscar ele e ele vai lhe dar direcionamento, ele vai lhe dar direções, ele vai lhe dar graça, ele vai mostrar, filho, assim, pegue por aqui, está por ali e tal. Se você for a ele e dizer: Senhor, você está vendo, eu estou chorando, Senhor. Ele vai dizer: eu sei, filho, filha, fica aqui, vamos conversar, vamos achar uma saída para isso, vamos achar uma saída, eu vou ajudar você a sair, sabe, eu não quero. Então e outra coisa, ele fez o impossível, ele foi ressuscitar, ele fez o impossível, ele faz o impossível, irmão. Ainda hoje, Deus faz impossíveis. Talvez você diga: não tem jeito. Eu digo assim: é a área de Deus. Eu sei que falar é fácil, viver é diferente, certo? Mas quando diz assim: isso é impossível, aí Deus disse: chegou na minha praia, é agora, comigo mesmo, deixa comigo. Agora está no lugar certinho. Enquanto era possível, você podia dar jeito, você quem podia dar jeito, o outro podia dar jeito, a polícia, sei lá, a justiça, não sei quem, psicólogo, pastor, todo podia dar jeito. Aí você disse: eu não tenho mais jeito não, só acabou tudo agora, morreu. Está morto o menino. Aí Jesus disse: é comigo. Eu sou o Deus do impossível, né? Glória a Deus. Então eu quero que você guarde isso. Não tem na sua vida nada que Deus não possa fazer. Nada. Nada. E ele faz isso não é porque você é o mais bonito de todo mundo. Nem é mais bonito. É por causa do amor dele. Das entranhas dele. Que quando vê você chorando, quando vê você sofrendo, ele fica. Eu estou querendo dizer agoniar, mas não se agonia, né? Mas para a gente entender a linguagem do nordestino. Sabe? Mexe. O espírito está mexendo, aquela coisa. Agostinho de Hipona, ele diz assim: Deus cuida de todos como de cada um. Eu gosto disso. Deus cuida de todos como de cada um. É como que eu falei, parece que não tem ninguém. Só tem você. E Deus cuida de você. Só que a gente diz: e Deus esqueceu dos outros? Não. Ele tem a capacidade de cuidar de você, do seu filho, sei lá, tá, de todo mundo. 8 bilhões de pessoas na Terra. Ele consegue. Mas só que é um tratamento como que individual, entendeu? Exclusivo seu. Irmão, creia nisso. Se você for a Deus, Ele vai dizer: estamos juntos. Você pode estar onde for, ser o que for, esteja vivendo o que for. Se você disser: Deus, chegue junto, bora nós, Deus vai dizer: bora. Você vai ter mais tanto problema a nível mundial, macro, né? Está aí a guerra não sei aonde, está não sei o que, está não sei o que, sei lá, o comando não sei das quantas, tá tanta coisa para você se preocupar, e você vai cuidar disso, meu. Ele vai dizer: claro que vou, você é importante para mim. Você agora é como se fosse a única pessoa desses 8 bilhões, não sei quantos bilhões de pessoas. É só você. Ele consegue isso. Não esqueça disso. Eu digo que na filha de Deus não é uma filha atrás do outro. Esse negócio de a filha é menor, você não tem. A filha de Deus, irmão, é a filha lateral. Está todo mundo assim, olha. Entendeu? Aquela filha, que eu esqueci o nome agora, mas é aquela filha assim lateral. Não é aquela filha indiana, né? Parece que uma atrás da outra é indiana, mas tem a outra filha que é assim, é lateral. Você não está, ninguém está na sua frente, você não está na frente de ninguém. Deus vê você e vê só você, porque você está na frente. Não fica olhando. Peraí, sai da frente, Flávio. Você está alto aí, sai da frente. A pessoa lá atrás é mais baixinha. Você tá... Não, porque você não está na frente de ninguém, não. E nem está atrás de
Você está do lado. Então Deus olha para você e o amor dele faz isso por nós. Vou encerrar com esse texto aqui. Eita glória. Eu disse hoje eu vou pegar um pouquinho. Até as entranhas. Filipenses 2, eu vou ler, não precisa. De 1 a 12, diz assim. Eita texto. Repare que texto, Filipenses. Portanto, preste atenção. Se há algum conforto em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que está sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Glória a Deus. Jesus é o nosso modelo, né? Jesus é a resposta de Deus para você, para mim. Ceia é isso. Que é a resposta de Deus. A gente olha para o pão, o escudo, a resposta do amor de Deus. O justo, o santo, veio pagar o preço pelas nossas vidas. Então, quando a gente ceia, a gente lembra a paz, Deus me respondeu. Respondeu a humanidade e me respondeu. Tem o último texto, Colossenses 3, 12 a 15, diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim vós também fazei. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Você foi amado, é amado por Deus. Nada faz Deus deixar de amar você. Isso não é conversa com o pastor, não é verdade. Nada. Nunca Deus vai deixar de amar você. Nunca. Ele vai estar sempre aberto para ajudar a gente, resolver os problemas da gente. E sabe o que Ele quer como resposta? Que você ame os outros. Deus, Ele não tem carência de amor. É bom você dizer a Deus: Deus, eu te amo, eu te louvo, tal, o Senhor é tudo para mim, tal, sei lá, mas Ele não tem carência de amor. Se você não disser nada para Deus, Ele não vai ficar com problemas psicológicos. Ele não vai ficar com depressão, ansiedade, ele não vai se sentir desprezado, ele não vai assim, ai meu Deus, meu filho deixou de ir. Não. Ele vai continuar o mesmo Deus te amando, esperando você entender que você precisa dele. E como é que eu faço, pastor? Ele vai dizer: com esse amor que eu lhe amei, ame os outros. Tente amar os outros como eu te amei. Tudo que você recebeu de mim, dê para os outros. Porque tem gente que não consegue me achar, me enxergar. Você me achou e me enxergou. Então faça isso. Irmãos, a Bíblia diz, eu acabei de ler, que o amor, ele é o vínculo da perfeição. E Paulo fala também aos Romanos que o amor foi derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, quando Deus salvou você, Ele derramou um monte de coisa dentro de você. E uma das coisas que Ele derramou foi o amor.
Então eu queria que a gente ficasse em pé, até as entranhas. Guarda esse negócio, né? Até as entranhas. É ir na profundidade. É ir no centro. Eu queria orar por você. Depois a gente vai cear. Eu convido os diáconos, né? A virem para cá, para me ajudar. Eu quero orar por você. Você vai cear. E a ceia, essa coisa linda daqui, né? Bonitona, é a resposta de Deus. A resposta, o amor de Deus, demonstrado através de dois elementos: o pão e o suco de uva. Eu quero enfatizar para você: Deus, Ele te ama com um amor eterno. A Bíblia diz que o amor de Deus é um amor eterno. E Ele lança os braços dele por debaixo de você. Eu digo que Deus, Ele lança os braços por debaixo da gente, sustenta a gente. E pega a outra mão e bota na cabeça da gente. Por baixo e por cima. E você está dentro dele, em Cristo. Então, em nome de Jesus, eu queria que você saísse daqui sentindo-se amado por Deus. Amém, irmãos? Sei assim, você sei, vai dizer: Deus, eu sei que tu me amas. Que coisa boa. É uma das necessidades do homem, é ser amado e amar. Cadê os diabos? Deixa eu dizer uma coisa. Ninguém